Se vocês assistiram meu último vídeo, há 2 milhões de anos atrás, sabem muito bem que eu estava cogitando a ideia de fazer um vídeo explicando os 12 princípios da animação, que com toda certeza é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, de se aprender quando você está estudando sobre biologia. Não, calma, animação, é animação, calma. Eu estava apenas brincando com você. Então, eu não vou fazer um vídeo sobre isso. Eu virei canal de opinião. E aí pessoal, beleza? Mano, e o Halo? Brincadeira, Deus me livre ser canal de opinião, credo. Hoje nós vamos mesmo falar sobre todos os 12 princípios e sobre como todos são aplicados. E antes de começar eu gostaria de dar alguns pequenos avisos. Esse vídeo tem o objetivo de ser meio que uma aula, equivalente ao curso de engenharia agronômica. Então, por isso, tentarei ensinar da pior maneira possível. As informações que estão no vídeo foram completamente destrinchadas e descaradamente copiadas desse vídeo do Alan Becker e da Wikipedia. Dito isso, espero que gostem do vídeo e que desaprendam um pouco com ele. Primeiro princípio: esticar e comprimir. E eu vou falar tudo em português mesmo porque foda-se. Esse é o princípio que vai determinar quando o objeto deve ficar esticado ou achatado em certa parte da animação. A maneira mais comum de usar isso é quando o objeto atinge uma certa velocidade, como por exemplo nessa clássica animação da bola caindo, na bola quicando. Observe como ela se estica quando está quase colidindo com o solo. Isso é o aumento da velocidade dela e fica bem achatada quando atinge ele. Ela também pode ser utilizada em expressões exageradas, tipo nessa animação de o cara ficando feliz. Veja como ele parece meio frouxo e devagar, mas se você aplicar esse princípio em certas partes, você consegue um resultado bem mais satisfatório. Isso dá ênfase na reação do seu personagem. Claro que para adicionar essas características, você deve levar em conta o volume e a massa do seu objeto, para não ficar meio estranho. Por exemplo, algo mais maleável como a gelatina seria bem mais deformada do que uma moeda, que é algo completamente sólido. E outra coisa que é bastante importante mencionar é que o tamanho do seu objeto não será alterado ao ser esticado. A mesma coisa do volume, massa e tal. Ou seja, se o seu objeto for achatado na horizontal, ele deve ser esticado de forma correspondente na vertical. Esse daqui é um exemplo do que você não deve fazer. A bola esticada tem a mesma altura da bola normal. A coisa de que ela se estica de acordo com a velocidade tá certo, mas o tamanho tá totalmente errado. Até bate uma estranheza vendo isso. Com um simples ajuste você consegue uma animação bem mais bonita. Aliás, isso não se aplica apenas para bolas. Você também pode treinar com quadrados, triângulos, rostos, pássaros, bolas. E qualquer coisa já ajuda no aprendizado. Segundo princípio, antecipação. A antecipação é o princípio que irá preparar o seu telespectador para qualquer ação que o seu personagem irá fazer. Por exemplo, eu quero fazer o meu personagem pular, e para isso eu faço essa animação aqui. Tu tá vendo como ela tá estranha e que você meio que não esperava pelo pulo? É exatamente isso que você deve evitar na hora de criar sua animação. Para fazer esse movimento do pulo parecer mais natural e previsível, você faz uma pose inicial que condiz com a ação do seu personagem. Por exemplo, o meu é o pulo, e por isso eu vou fazer ele ficar agachado antes de pular. E para adicionar mais naturalidade, vou fazer ele agachar quando chegar no chão também, tipo um impacto. E para exercitar esse princípio, você pode fazer várias animações, pode ser de um mesmo personagem, fazendo vários movimentos. Quanto mais complexo, melhor, mas eu recomendo devagar. Você pode fazer ele dando um soco, tirando algo do bolso, levantando a mão, saindo de parado para correndo, girando. São muitas opções, mas sempre lembrando de separar bem as poses do início, meio e fim, que nem a sua vida. E aliás, é um assunto que iremos abordar mais pra frente. Não a sua vida. Terceiro princípio: encenação. Esse é um princípio bem complexo. Ele vai usar bastante da posição da sua câmera, o espaçamento de tempo e etc. Seu propósito é dirigir a atenção da audiência e tornar claro que é de maior importância na cena, ou como os autores definiram, a apresentação de qualquer ideia de modo que ela fique completa e indubitavelmente clara. Ou seja, não transformar a cena em uma completa confusão para o seu telespectador, adicionando detalhe desnecessário ou muito fora do tempo. Por exemplo, nessa cena aqui. Tu vê como não deu pra entender porra nenhuma. Então, é importante que você intercale muito bem todos os acontecimentos para que não fique desse jeito, nojento e ceboso. Arrumando a cena dá pra perceber o quanto esse princípio é importante, tá vendo aí, ó? Fica lindo demais. Agora sobre a câmera e enquadramentos. É sempre bom deixar a principal ação da cena enquadrada. Por exemplo, aqui. Tá tudo certo e bonito, nada errado. Diferente daqui, que tá tudo errado, feio
e nada certo. A distância da câmera também vai depender muito da sua ação. Se for uma ação bem mais enérgica e grande, uma câmera mais distante é ótima. Já ações mais paradas e que vai depender mais da expressão do personagem, uma câmera mais próxima é ideal para isso. Tudo isso que eu falei ajuda demais o telespectador a não se perder durante a sua animação. Faz o olhar deslizar pela tela e não causa confusão nenhuma, tornando sua animação mais limpa. Quarto princípio: siga direto e pose a pose. Na hora de animar, você pode fazer duas escolhas: animar tudo direto, frame após frame, o que chamamos de straight ahead action, ou siga direto, e desenhar primeiramente os quadros-chave da animação, para só depois ir desenhando mais e polindo a animação. Isso é o que chamamos de pose to pose, ou pose a pose. Muda quase nada. Ambas técnicas têm sua própria importância e momento certo para ser usada. Por exemplo, pose a pose é amplamente usado para animar objetos sólidos, ou que dificilmente se deformaria naturalmente. Tipo os personagens aí que tu tem de OC, sei lá. Isso ajuda a manter a proporção do objeto. Enquanto o siga direto é usado para animar água, fogo, terra, ar, explosões, fumaça, poeira, etc. Basicamente coisas que não têm uma forma específica e que sempre modificam bastante, dependendo da situação onde estão sendo postas. Além disso, a junção dessas duas técnicas é bem comum. Imagine o seu personagem chutando um monte de areia. Primeiro podemos criar as poses chaves do personagem, e logo após fazer o que chamamos de meio dos frames de cada pose, para logo depois finalizar com outros frames e outros frames e outros frames e outros frames, até a gente chegar à animação final. Sempre lembrando de respeitar os outros princípios, os de antes e o que vem agora depois. Com nossa animação de personagem pronta, podemos criar a animação da areia usando o siga direto. Lembre-se de que a areia vai interagir principalmente com o pé do personagem. Fazer ela seguir o que ele faz vai tornar sua animação bem mais realista do que só fazer a poeira levantar do nada. Os objetos sólidos, eles vão interagir inteiramente com os objetos, sei lá, gasosos, líquidos. Então é interessante você primeiramente animar os objetos sólidos primeiro, para só depois ir nos líquidos e tal, porque aí você já tem meio com a base física e metastística, sei lá. Quinto princípio: prosseguimento e ação de sobreposição. Prosseguimento e ação de sobreposição são duas técnicas que juntas fazem a animação ficar mais realista e seguir as leis da física. Tá, mas o que essas palavras muito complexas querem dizer? Vamos começar com o prosseguimento, que em todo modo significa que as partes levemente presas a um objeto ou personagem devem continuar se movendo quando ele parar. Por isso o nome prosseguimento. Essa parte deve prosseguir além do ponto que o objeto parou, para depois ser puxada de volta para o seu centro de massa, ou seja, o local onde ele está preso ao objeto. A sua oscilação vai depender muito da sua massa. Se ele parece com um fio, ele vai se mover bastante, diferente de algo mais pesado que vai sofrer uma leve alteração. Isso pode ser aplicado em diferentes coisas, como roupas, chapéu, cabelo, orelha, etc. Já a ação de sobreposição é quando diferentes partes do objeto ou personagem se movem em diferentes taxas independentemente. Por exemplo, o braço deve se movimentar em um tempo diferente da cabeça, ou qualquer outra parte do corpo. A coisa mais importante a se fazer aqui é não movimentar tudo ao mesmo tempo. Isso vai causar uma estranheza e fazer seu personagem parecer um robô. Lembre de fazer tudo parecer o mais natural possível. Uma terceira técnica meio escondida, mas que ainda pode ser ligada a esse princípio, é o arrasto, que consiste em fazer um objeto demorar uns quadros até começar a se movimentar. E isso pode ser aplicado a qualquer objeto ou partes do corpo. No corpo humano, o torso é um núcleo, com braços, pernas, cabeças e cabelos como apêndices, que normalmente seguem o movimento do torso. Ou seja, quando o torso se movimentar, a parte do braço que está ligada ao ombro vai se movimentar primeiro, para então a parte inferior se movimentar logo após. Outro exemplo é lugares onde tem muito tecido, como pelancas de um cachorro ou seios. Todas essas partes são mais propensas a terem um movimento independente do que as partes mais ósseas do seu personagem. Lembrando que essas partes têm um núcleo ou um centro que deverão respeitar. Uma outra coisa pequena, mas que é importantíssimo aplicar também, é a retenção de movimento. A retenção de movimento é um método pelo qual podemos fazer nossa animação, mais precisamente de seres vivos, mais realista, que é simplesmente fazer o seu personagem respirar ou fazer movimentos leves. Isso ajuda a fazer ele não parecer morto. Sexto princípio: slow in and slow out. Acho que basicamente todo mundo aqui conhece esse
esse princípio aí. Slow in e slow out é a técnica que consiste em fazer o trajeto do seu objeto começar devagar e terminar devagar. Começar rápido e terminar devagar, ou o contrário. Você vai aplicar isso a exatamente tudo que você vai animar, porque tudo que se movimenta ou sofre uma ação de movimento no universo precisa de um tempo para acelerar ou desacelerar, a não ser que você queira que o seu objeto seja puxado rapidamente, aí é bem variável. Você quer que ele comece rápido e termine rápido, mas com um movimento brusco, ou termine devagar? Sinceramente, acho que isso depende mais do animador e do contexto onde está inserindo o objeto. Esse conceito enfatiza as poses extremas do objeto. Poses extremas são as poses em que o objeto vai começar e terminar, do mesmo jeito que eu falei antes. Ou seja, vai começar em uma pose e terminar em outra. Entre essas poses, nós iremos animar aplicando slow in e slow out. Observe como tem mais quadros no final e no começo. É isso que vai causar esse efeito. Tá, sétimo princípio. Arcos. Durante toda a minha explicação sobre os princípios até então, você deve ter reparado em algo que esteve presente em todos os tópicos que mencionei aqui. Algo que, apesar de despercebido, sempre esteve aqui. Ou melhor dizendo, em todo lugar. Em todo o universo, bem ao seu lado. Na bola sendo lançada, no braço levantando, no pé caminhando, eles sempre estão lá. Os arcos. A maioria das ações naturais tendem a seguir uma trajetória de um arco, ou sendo mais específico, uma curva, que basicamente está presente na maioria dos movimentos, principalmente partes que estão ligadas a juntas, braços, pernas e etc. Máquinas, por exemplo. Porém, esse princípio pode ser aplicado a objetos inanimados, que sofrem uma ação, como um bumerangue sendo lançado por uma pessoa. Dependendo da velocidade do objeto e da distância percorrida, o tamanho do arco vai variar bastante. Por exemplo, um carro de corrida, na maioria das vezes, ele vai estar em alta velocidade. Consequentemente, ele vai percorrer uma curva bem maior do que um carro que normalmente está passeando pela rua, justamente porque o carro de corrida tem um espaço bem maior para percorrer do que um carro normal. Ou uma bola sendo jogada para frente, querendo ou não, ela vai seguir uma linha reta até cair e fazer o arco. Mas isso pode mudar dependendo da força que foi jogada, criando um arco bem maior ou menor. Os arcos são importantes para manter a consistência da sua animação e fazer ela parecer mais natural, que nem todos os princípios que eu falei até aqui. Mas diferente deles, acho que esse aqui pode ajudar bastante se você souber como usar. Por exemplo, no princípio Pose to Pose, você pode criar duas poses e desenhar um arco por cima em outra camada. Isso te guia e te ajuda a saber onde desenhar a próxima pose. Oitavo princípio, ação secundária. Ação secundária é basicamente uma ação que vai complementar a ação principal e vai ajudar a dar mais vida à cena. Ou seja, ao mesmo tempo que o seu personagem está fazendo uma ação, ele deve fazer uma outra ação pequena que, ao mesmo tempo que complete a principal, também comunique ao telespectador o temperamento, personalidade e etc. do seu personagem. Por exemplo, balançar os braços enquanto anda. É uma coisa que você pode adicionar à sua animação de caminhada e que não vai desviar a atenção da principal, que é ele andando. O jeito que os braços estão sendo apresentados diz muito sobre ele também. Punhos cerrados pode representar alguém mais parrudo, já mãozinhas levantadas para cima de maneira delicada pode mostrar alguém mais sensível. Ação secundária também pode ser usada para ressaltar o humor de alguém. Se o personagem está feliz, ele pode levantar os braços, pular, fazer loucuras, tudo que dê ênfase ao seu humor, né? Nono princípio, cronometragem ou timing. Timing, como já falamos aqui, eu acho, se refere à quantidade de quadros, ou melhor dizendo, desenhos que uma determinada animação vai ter. Por exemplo, você faz uma animação que tem um movimento mais devagar. É natural que ela tenha mais desenhos do que uma animação mais rápida. O espaço entre frames é muito importante nessa questão também. Você pode dar o espaço que quiser entre os quadros, mas eu recomendo bastante fazer 2 quadros para cada desenho. Com 2 quadros eu me sinto bem mais satisfeito na hora de animar. Claro, não é uma regra apenas desenhar com 2 quadros. Para ações mais histéricas é sempre bom desenhar sem espaço. Mas o que eu quero dizer é que podemos conseguir animações bem mais suaves e naturais, fazendo isso em certas ocasiões. O que eu gosto bastante de fazer é aplicar o slow in e slow out nisso. Por exemplo, esse chute no ar começa devagar e termina rápido. Observe como a distância entre quadros varia de acordo com a velocidade do personagem. A cronometragem correta faz com que o objeto pareça obedecer às leis da física. Como o Wikipedia disse, esse princípio pode ajudar bastante nessa questão. Um objeto mais leve vai reagir diferente, ou então mais rápido do que um objeto mais pesado. 10º princípio. Exagero. Sabe quando você vê um personagem na tela se esticando e meio que se deformando? Geralmente em cenas de alta velocidade ou coisa assim, batida em um objeto massivo,
ou quando ele leva um susto, assim, tá ligado? Então, esse é o princípio que chamamos de exagero. Apesar dos exemplos que eu citei aqui, ele vai muito além disso. Aplicar esse princípio vai depender muito do seu estilo de animação, mas acho que de qualquer forma ele sempre vai estar lá, né? Seja em pequenos ou grandes níveis. Exagero significa literalmente exagerar as características ou ações do seu personagem. Por exemplo, seu personagem está feliz, deixe ele mais feliz. Ou se der um soco nele, faça ele voar com esse soco. O que eu acho que esse princípio quer dizer tecnicamente é que você ressaltar o que o personagem está sentindo, recebendo ou fazendo naquele momento torna a cena bem mais evidente e impactante para o seu telespectador. Maoi! Mas calma aí, pô, você não vai esticar o filho da puta que nem o Luffy, né? Porra! Você tem que impor limite para o seu exagero. Aí entra o que eu disse sobre estilo, né? Se você quer um desenho mais nonsense, você pode exagerar bastante no seu personagem. Já em desenhos mais sérios, você pode exagerar apenas em cenas específicas. Vai depender muito do que você quer. O importante é que você aplique o exagero para que a sua animação tenha mais impacto e realismo. 11º princípio: desenhar sólidos. Sabe quando você vê um desenho e diz: minha nossa, esse desenho parece estar muito achatado. Tá muito plano. Esse princípio serve exatamente para prevenir isso. Desenhar sólidos é fazer o seu desenho parecer estar em um ambiente tridimensional. Ou sendo mais direto, dar a ele volume para que não pareça uma folha de papel que nem a Peppa Pig. Olha esta ball. Ela parece ser um círculo plano, né? Só isso. Sem graça, nem nada. Mas olha agora, quando eu adiciono duas linhas que se cruzam. Parece a mesma porra. Por isso é importante fazer linhas meio curvas assim, ó, tá ligado? Assim, para parecer que ela realmente está ali, um plano tridimensional. A mesma coisa pode ser aplicada a personagens ou diversos objetos, já que a maioria das coisas é feita a partir de formas, tá ligado? Desenhar de forma. Você pode separar seu personagem e desenhar toda a anatomia dele primeiramente em formas mais simples, formas mais fáceis para desenhar e aplicar tridimensionalidade. Além disso, você pode desenhá-lo em diversos ângulos diferentes e mudar de acordo com a sua posição para criar esse efeito. Ter um personagem que possa ser visto assim vai fazer sua animação parecer bem mais realista. E para isso você não precisa ser o as da arte moderna, o novo Leonardo da Vinci. Não, você só precisa entender o básico das formas tridimensionais, anatomia, peso, equilíbrio, luz e sombra, etc. Mas o mais importante de tudo, na minha opinião, é aprender sobre perspectiva. Isso vai ajudar bastante na hora de inserir um personagem na sua cena. 12º e último princípio: apelo. Apelo é tornar o seu personagem interessante e gostável. É dar a ele carisma. Mas dar carisma não significa que ele precisa necessariamente ser alguém simpático. É ter um design e personalidade que faça as pessoas gostarem dele. Por exemplo, nos vilões. Por que você acha que tem tanta gente que gosta do Dio, do Sukuna, do Light, do Death Note, etc? Eu não sou otaku, tá? Porque eles são vilões carismáticos, querendo ou não. Além disso, as formas do corpo do personagem dizem muito sobre a sua personalidade. Fazer todos os personagens do mesmo tamanho, forma e etc vai tirar um pouco da individualidade de cada um. Por exemplo, a turma do Scooby-Doo e os personagens de Bob Esponja. Todos eles são muito diferentes cada um, e isso passa uma certa harmonia. Por isso, experimente formas e proporções diferentes na hora de criar o seu personagem. Torne ele interessante para o seu público. Então foi isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a aprender um pouco mais sobre animação. Eu sei que foi muito curta a minha explicação sobre os princípios e tal. Eu confesso que eu tentei dar uma resumida para ficar mais fácil de entender, mas espero que isso não atrapalhe muito. Se tiver alguma dúvida, se ficou algo meio vago aqui no vídeo, deixa aí nos comentários que eu irei responder e tentar te explicar direitinho, beleza? Eu gostei bastante de fazer esse vídeo e espero que tenham gostado também. Eu coloquei muito trabalho nisso, então se quiser ajudar aqui o canal, só compartilhar para o seu amigo ou qualquer pessoa aí, compartilha, vai, manda para o seu tio, deixe seu like e se inscreva-se. Obrigado por assistir até aqui, valeu! Tchau!